assunto do momento, informação de agora a pouquinho. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas pelo crime de tentativa de assassinato. É isso, né, Rafaela Moron? A Polícia Federal concluiu, portanto, esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A notícia saiu agora há pouco, por volta das 3h30 da tarde. Junto com Bolsonaro, aparecem nesse documento os nomes dos ex-ministros Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, além de 33 pessoas. Essas acusações relatam tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e também formação de organização criminosa. Esse resultado, esse relatório, inclusive, vai agora para análise do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, inclusive, divulgou uma nota que diz o seguinte, abre aspas, as provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas autorizadas pelo Poder Judiciário, fecha aspas. Segundo os dados que foram coletados durante a gestão de Bolsonaro, existiram discussões entre oficiais das Forças Armadas e ministros sobre a possibilidade de um golpe que não se concretizou em razão da falta de apoio dos altos comandos do Exército e também da Aeronáutica. Os generais que depuseram no inquérito implicaram diretamente Bolsonaro. Um dos principais colaboradores da investigação foi o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que firmou, inclusive, acordo de delação premiada, embora Bolsonaro tenha negado qualquer envolvimento em tentativas de ruptura institucional. O general Freire Almeida revelou que o ex-presidente participou de discussões sobre a elaboração de minutas relacionadas a ações golpistas. As informações são da Jovem Pan News. É preciso dizer que em dezembro de 2022, um encontro significativo aconteceu no Palácio do Alvorada, onde foram debatidas estratégias para obstruir a posse de Lula. Documentos pertinentes a essas discussões foram encontrados no celular de Mauro Cid. Os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica enfrentaram críticas por não se envolverem no plano golpista, enquanto Braga Neto foi indiciado por supostamente ter ordenado ataques contra os militares. A PF também teria descoberto evidências de que Bolsonaro revisou e solicitou modificações em uma minuta que visava ações golpistas. A defesa do ex-presidente refuta qualquer alegação de participação em atividades ilegais. As conclusões da investigação foram encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes, que agora deve decidir sobre o encaminhamento do caso à Procuradoria-Geral da República, informa a Jovem Pan. Mark Souza. Só reforçando, então, as acusações contra os indiciados incluem crimes como tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa. Para nos ajudar a entender esse assunto, nós convidamos o advogado especialista em direito penal, Jeffrey Chicchini, que já está conosco. Boa tarde, doutor. Obrigado por aceitar nosso convite. Primeiro eu quero saber como é que o senhor vê esse indiciamento. Boa tarde, Mark. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos ouvem. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Mark, eu tenho visto muito debate sobre isso, bastante equivocado na internet, no meio da imprensa. Hoje todo mundo quer falar desse tema. É como o brasileiro gosta de falar de futebol, como já falou muito sobre o UFC. O brasileiro adora ser especialista em todos os temas, agora querem ser especialista em direito penal. O que não dá é para politizar o direito penal, Mark. O direito penal, o nosso código desde 1940, ele é praticamente o mesmo, ele tem praticamente a mesma estrutura. E desde que o Código Penal é Código Penal, tentativa depende de ato executório. Exatamente isso. O que é tentar? Tentar tem uma pequena diferença de conseguir, de consumar. De um lado você tem a tentativa e de outro lado você tem a consumação. Pensemos no homicídio. A vítima está baleada. Se ela morreu, homicídio consumado. Se ela não morreu, tentativa de homicídio. Mas eu pratiquei uma conduta com potencial daquilo que eu queria, que é matar. Então, para se falar em tentativa, você tem que ter um ato de ação, de execução com potencialidade de alcançar aquele intento. Por exemplo, também, Donald Trump foi vítima de um tiro recentemente. Pense aquele criminoso em cima daquele telhado com uma arma, um fuzil de ferrolho, com uma luneta de aproximação, tá? Ele mirou pro Donald Trump e ele não puxou o gatilho.
não pode ser tentativa de homicídio, porque não teve a execução. Mas, Jeffrey, ele estava com uma arma na mão. O nome disso é ato preparatório. O ato preparatório no direito penal brasileiro não é crime e não é tentativa. Tentativa não é ainda nesse momento do ato preparatório. Ele está com uma arma apontada para uma pessoa. Tentativa ainda não, porque é mera preparação. Precisa iniciar a execução. Agora, há vezes que esse ato preparatório é um crime. Por exemplo, se ele não tem o porte de arma, aí é ato preparatório que constitui o crime de porte ilegal de arma. Agora, no nosso caso aqui, eu pergunto, esse monitoramento que diz a investigação que houve de ministro, esse monitoramento eu posso interpretar como um ato de puxar o gatilho? Como um ato executório? Ou eu enxergo isso como uma preparação? É aí que tá. Se você disser assim, ouvinte, não, isso é uma preparação de algo que eles querem, então não é crime. Eu não posso falar ser tentativa, porque preparação não é tentativa. Quem fala isso não é o Jeffrey. Quem fala isso é o Código Penal e todos os estudiosos, desde que há um direito penal no Brasil. Doutor, mas vamos lá. O que eles estão alegando é que estão invocando o artigo 359-L. Ele fala o seguinte: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, uma pena de 4 a 8 anos. Então, o que eles estão dizendo é que a tentativa, nesse caso, foi de abolição do Estado democrático de direito, não seria uma tentativa de homicídio. Como encaixar nesse entendimento esses seus argumentos? É exatamente assim. Tentar continua sendo tentar. Tentar é eu fiz algo e eu não consegui. O que olhamos para toda essa estrutura, conseguimos olhar para toda essa estrutura e dizer, eles tentaram e não conseguiram. Isso é tentar. Tentar contra. Eles praticaram atos que tinham potencialidade, atos que teriam o condão, que teriam condição de abolir o Estado democrático. Eu li aquelas quase 300 páginas e o que eu vi que tem, sem passar pano, o que eu vi que tem, existe um grupo pequeno, tá? Inclusive eu já falei isso nas minhas próprias vezes, existe um grupo pequeno de pessoas que monitorou um ministro. Mas a interpretação que eu faço é que esse monitoramento, ele existiu de forma individualizada por um pequeno grupo que não tiveram qualquer amparo estatal, governamental, e eu, fazendo uma interpretação isenta, não identifico isso como os atos executórios, porque não é possível um cara que mal consegue se deslocar sem um táxi, essa conduta tivesse potencialidade, tivesse condição de abolir o Estado brasileiro. É isso, tentar é condição de abolir o Estado. Então botaram a mão no ministro, Mark. Botaram a mão no ministro, foram impedidos, tentaram entrar na casa. Eu não consigo identificar em rodear, em stalkear, que é o que aconteceu, como um atentado. Eu não estou dizendo que é legal o que foi feito. Não. Nós estamos aqui tratando de um crime. A questão é esse crime de golpe que estão falando? Não pode ser, porque a conduta dessas pessoas não me parece que era capaz de golpe. Jeffrey Cicchini, especialista em direito penal, advogado criminalista. Doutor, vamos lá. O Bolsonaro acabou de ser indiciado pela PF. E a pergunta que o Brasil mais se faz, tanto um lado como o outro, é: ele pode ser preso? Mark, olha só, eu estava vendo isso agora. É muito triste, como professor de direito penal, como advogado, o que eu vou dizer. Nós estávamos discutindo há pouco o cogitar como crime. Querer algo é crime? Não é. Cogitar não é crime. Veja que o indiciamento do Bolsonaro é algo ainda pior. Porque o verbo que eles atribuíram ao Bolsonaro nesse indiciamento é conhecer. Bolsonaro sabia que pessoas queriam algo. Olha só, verbo conhecer não existe, nunca existiu um crime com esse verbo. Por exemplo,
É ensinado em direito penal que conivência não é crime. O que é conivência? Eu sei que uma pessoa praticará um homicídio. Eu saber que uma pessoa praticará um homicídio não é crime. Eu desejar matar alguém, isso segundo os livros, não segundo o Jeffrey, né? Não é crime. Porque são atos que não chegaram na execução. Então o que se está discutindo aqui é exatamente isso. Agora a sua pergunta, bastante polêmica, e eu vou responder. Preventivamente, Jair Messias Bolsonaro não será preso porque eles não o prenderão da mesma forma que o Lula foi preso. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu não consigo encontrar nesse cenário político processual, porque esse processo ele é político, uma chance de absolvição de Jair Messias Bolsonaro. É aquilo no direito que nós chamamos de prova diabólica. Eu não tenho como provar a minha inocência. Não importa quão inocente eu seja, querem a minha condenação. Então eu digo que, fazendo uma análise extra autos por aquilo que estamos vendo, por esse autoritarismo, esse absolutismo que estamos vendo, eu acredito que Jair Messias Bolsonaro será condenado a pena de mais de 20 anos e será preso após o trânsito em julgado. Muito se fala aqui, doutor, trazendo de novo essa discussão sobre o tentar ou não, isso ser crime ou não. O ministro Gilmar Mendes vê crime consumado de tentativa de golpe e já aproveitou para dizer, inclusive, que a anistia não faz sentido para ele. Como é que você vê esse entendimento do ministro Gilmar Mendes? E já estendendo a pergunta, é possível que o Supremo troque essa interpretação? Mark, o ministro falar que não cabe anistia, isso daí também já foge dos próprios livros de direito brasileiro. Tá? Brasileiro não, qualquer livro de direito mundial, porque no Brasil a Constituição da República diz que a anistia é uma lei, lei cabe ao Congresso Nacional. Quem vai decidir quem será ou não anistiado é o Congresso, o Poder Legislativo, e não o Poder Judiciário. Máximo respeito pelo que eu tenho com o Poder Judiciário. Esse é o primeiro ponto. Agora, o ministro Gilmar dizer que isso é crime, isso também não poderia dizer, porque, querendo ou não, esse processo vai tramitar no STF e ele será o juiz de um processo que ele está dizendo de forma antecipada que é crime. Então são situações aberrantes, são situações que nunca imaginamos que existiriam após a Segunda Guerra Mundial. É exatamente isso. Todo mundo achava que depois da Segunda Guerra Mundial nunca mais viríamos no Ocidente o que estamos vendo no Brasil. O que estamos vendo no Brasil é um direito penal autoritário. É um direito penal que é semelhante ao direito fascista italiano. É muito próximo o que estamos vivendo. Então, Mark, primeiro também é importante consignar que esse caso deveria estar na justiça militar. Essa operação de hoje deveria estar na justiça militar, porque o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar diz que militares deverão ser investigados e processados pela justiça militar. E não no STF. Ah tá, não, mas eu entendo que por ter civis tem que ser na justiça comum. Primeiro grau. Jair Messias Bolsonaro não tem prerrogativa de foro. Doutor, mas a vítima é um ministro. Com o raciocínio, não, para trazer, porque está no STF, porque eles vincularam isso ao inquérito das fake news, né? Inquérito que não deveria estar lá, Exato. Mark. Mas só para trazer a informação do porquê está na STF. Inquérito, olha só, gente, é outra coisa, isso aqui é lei, não é Jeffrey falando, é código, Prerrogativa de foro, né? Todo mundo fala foro privilegiado, prerrogativa de foro. O foro por prerrogativa diz respeito ao autor da conduta e não à vítima. Não é porque a vítima é um ministro que isso vai para o STF. Porque a vítima não tem prerrogativa de foro. O foro é do autor. Tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso, Mark, que vocês, imprensa, estão noticiando, deveria, segundo a nossa lei vigente, estar em primeiro grau. E isso é básico, isso é simples, isso é início de curso de direito. Dizer que um ato preparatório é crime é um erro grave numa prova de direito penal 1. Nenhum professor de direito penal daria uma pergunta dessa como correta, daria uma resposta dessa como correta no primeiro ano do curso de direito. É básico. Por isso eu digo, estão politizando o direito penal brasileiro para perseguir inimigos. É um direito penal do autor. Aquilo que a Alemanha já estuda há muito tempo. Persegue-se pessoas com direito penal. Estamos em um absolutismo, eu falo isso sem medo de errar.
Agora, mesmo com essa sua visão do Código Penal, é possível que o Supremo faça um novo entendimento do que você acabou de dizer? Mark, o Supremo pode fazer o que eles quiserem. Quem sou eu para dizer que o Supremo pode ou não pode? Eu posso dizer o seguinte, que não deveria. Mas eles podem fazer o que eles quiserem. E ninguém tem como gritar, porque eles são a primeira e eles são a última instância. Eu lembro, há exatos 15 anos, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que o STF era a última instância a errar. Era a última instância que poderia errar. Hoje o STF é a primeira instância a errar. E não há mais segunda instância, porque hoje nós temos no Brasil uma única instância. E isso é inclusive um desrespeito com todos os juízes desse país. Ministro do STF tinha que ser cadeira de juiz de carreira. É um desrespeito com o Poder Judiciário você ter processos tramitando desde o início no STF e conduzidos, Mark, pela própria vítima. Veja que o pedido de prisão desses militares feito pela Polícia Federal coloca já no primeiro parágrafo o ministro Alexandre de Moraes como uma possível vítima. E é endereçado a ele. Não é mais só o investigador, o promotor e o julgador. Ele é a vítima, o investigador, o promotor e o julgador. Não é nada contra a pessoa, eu estou falando aqui de uma estrutura de direito democrático. É de Estado democrático e de direito e um processo penal de garantias que eu estou falando. Forma é garantia e limite do poder. O povo criou o Estado para que o Estado respeite os direitos do povo. O povo criou a lei, o Estado tem que respeitar a lei. É disso que se trata. A lei fomos nós, povo, que criamos. Por isso que não pode a lei ser descumprida. Interpretação é diferente de criação. Você interpretar a norma é uma coisa, você criar norma é outra. Tudo isso que nós estamos falando aqui são textos expressos da lei. A lei fala prerrogativa de foro daquele que tem prerrogativa. Se a lei está falando de forma expressa, eu não estou interpretando a lei, eu estou criando outro entendimento. Eu estou criando lei e isso não é admitido. Dr. Jeffrey Chiquini, especialista em direito penal, advogado criminalista. Uma pergunta que vem da audiência com certa insistência é: o que acontece agora? Quais são os próximos passos depois desse indiciamento? Agora, os próximos passos serão encaminhados para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República irá decidir se processará ou não esses investigados. Se eles passarão de investigados para réus. E pelo que tudo indica, né, já está tudo bem caminhado para isso e o processo caminhará na Suprema Corte da mesma forma como já estamos acostumados a ver nos últimos 3 anos. Muito tem se falado sobre uma delação premiada do coronel Mauro Cid. Inclusive, ele foi hoje ao Supremo Tribunal Federal para tentar manter essa delação. A Polícia Federal pediu a anulação dela. Como é que você está entendendo tudo isso? Eu, inclusive, até comentei com uns amigos, eu falei o seguinte, pessoal, falei para uns amigos, a delação do Mauro Cid vai cair. Olha o seguinte, eles vão derrubar a delação do Mauro Cid e vão manter tudo o que ele já disse. O que acontece? Qual que é o entendimento da delação? A delação é o seguinte, ela é um prêmio. Então você confessa um crime e você ganha um prêmio por isso. Então você confessa o crime, você entrega pessoas, é o famoso X9 no mundo do crime. Você entrega pessoas e você ganha um prêmio por isso. Só que, se você em algum momento mentir, você perde só o prêmio, você perde só o benefício, mas a confissão permanece. E eu posso usar, inclusive, tudo que você disse, isso o STF falou recentemente, contra aquelas pessoas que eu caguetei, contra aquelas pessoas que eu delatei. Então, acredito que eles vão derrubar essa delação do Mauro Cid, ele não vai receber mais prêmio nenhum, tá? Vai ser processado igual aos outros, possivelmente condenado também, vai perder todos os benefícios da delação, mas tudo que ele disse vai permanecer e vai ser usado contra todo mundo. É a minha visão. Doutor, o senhor falou que leu todo o inquérito da PF, tudo que foi disponibilizado até agora de forma pública. Tudo que vazou, né? Isso. Não, eles tiraram o sigilo do procedimento. Mas eu queria entender se, na sua visão, até com a sua experiência de advogado criminalista,
há provas robustas ali para sustentar tudo isso? Então, eu vi que há indícios, sim, tá, de que houve um monitoramento de um ministro. Como eu falei, é errado, é absurdo, não poderia ter acontecido. Mas tudo que tem ali, eu vi, é isso. Monitoraram uma autoridade, atos muito iniciais, atos muito preparatórios, inclusive abortaram a missão de continuar monitorando. Eu acho isso muito frágil para chamar de golpe, porque não tem potencialidade, não tinha capacidade alguma de abolir um Estado, como o Estado brasileiro. Então você olha todo o aparato estatal, os caras alugaram carro no próprio nome, estavam com o celular no bolso com Airbnb. O que é celular? Ó, aqui é meu celular. Tá? Ele não tá no modo avião, tá trocando o sinal. Tá? Ou seja, se buscarem o meu sinal, saberão que eu estarei em Curitiba, no bairro tal, próximo à rua tal. Tá? Uma pessoa FE, Força Especial, jamais vai para a cena de crime com o celular dele. Jamais, porque ele sabe disso. Isso é básico. Ninguém vai cometer um crime com o celular ligado em sinal. Não tinha uma moto, não tinha um plano de fuga, não tinha nada. Então, assim, claro, é muito fácil agora eu aqui ficar julgando. Mas daquilo que tem, pode ser que tenha mais coisa, não sei. Daquilo que tem, eu digo, existe ali um crime de stalker, existe ali um crime, é errado o que aconteceu, tem que ser investigado, tem que ser apurado, é errado o que aconteceu. Agora, pera lá, não é tentativa de golpe, é um exagero muito grande. E aí, além de tudo isso, além de toda essa fragilidade, né, 4 pessoas ali tentam chegar a indiciar o Bolsonaro dizendo que ele tinha conhecimento. E voltamos a dizer, se cogitar algo não é crime, conhecer algo, muito menos. Isso sobre o ministro Alexandre de Moraes. E sobre Lula e Alckmin, você viu algo robusto? Já que a PF fala, inclusive, em arquitetamento de um assassinato. Eu não li o nome do Alckmin e do Lula em momento nenhum. Eu não sei de onde tirar essa informação. Para mim, agora eu, Jeffrey, falando como Jeffrey mesmo. Para mim, eles criaram essa narrativa de incluir Lula e Alckmin nisso para não ficar só Alexandre de Moraes como vítima. Porque daí teria muita oposição e o argumento da oposição seria muito forte contra a vítima, a única vítima ser o juiz do caso. Então, estão, a meu entender, incluindo mais esses nomes para fortalecer o foro e para manter esse caso no STF. Ok, esse é o Dr. Jeffrey Chiquini, advogado criminalista, especialista em direito penal, que conversou com a nossa audiência. Uma última pergunta, doutor. Mais uma vez a nossa audiência insiste, né? O senhor já falou, mas para reforçar, qual é o risco de Bolsonaro ser preso ou não a partir desse indiciamento? O risco do Bolsonaro ser preso é, ao final do processo, condenado. Esse é o risco. No Brasil, qualquer pessoa que é condenada a pena superior a 8 anos vai presa. Pelos que estamos vendo lá, 8 de janeiro, as pessoas estão tomando 15 anos, 17 anos. Como eu disse, não acredito que o Bolsonaro será preso agora, preventivamente, tá? Mas eu acredito que ele será processado e do que estamos vendo, todo esse ânimo político contra ele, é que quase certa a condenação do Bolsonaro a uma pena superior a 20 anos. Vou pedir também para você responder a nossa enquete. Você acha que a delação premiada deve ser considerada prova para condenar criminosos? Esse é um debate muito grande. Eu sou contra. Eu sou contra a delação premiada no formato que utilizam no Brasil. Porque você força a pessoa a colaborar. Então é uma espécie de tortura, é uma espécie de coação. Você está preso, você não recebe visita, você está ferrado. Você vai tomar 100 anos, a não ser que você fale coisas para nós. Pô, é óbvio que a pessoa vai começar a falar coisa até que não sabe, vai falar coisa até que não viu, para que obtenha a liberdade. Então a pessoa presa, ela é capaz de qualquer coisa para conseguir a liberdade. Então, no meu entendimento, uma delação, para que ela fosse eficaz, ela deveria ser sem qualquer coação. E a do Mauro Cid, nós sabemos, acabaram com o cara e aí ele veio e começou a delatar.
Quero agradecer mais uma vez o Jeffrey Chiquini, advogado especialista em direito penal, pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço, Mark. Sempre um grande prazer estar aqui. Um grande forte abraço a todos.